Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Pastor Evani Vieira aqui, seja bem-vindo ao nosso EvaniCast, que é o podcast do Pastor Evani Vieira. Nós estamos numa série de 7 segredos para você receber a sua vitória. Nós já vamos entrar hoje no nosso segundo segredo. Depois você pode assistir o primeiro segredo nosso, que está gravado aqui no YouTube. E aí o primeiro segredo foi se revoltar contra a situação. O segundo segredo, para você adquirir qualquer coisa na vida, seja um casamento, seja uma cura, seja um milagre na sua família, um milagre psicológico, uma prosperidade, qualquer coisa, um dom espiritual, ser batizado com o Espírito Santo, não importa o que seja, é você buscar a vontade de Deus a respeito do seu problema. Bem, você pode achar isso simples, não é simples. A maioria das pessoas não está fazendo isso. As pessoas simplesmente creem numa coisa e vão até o final com aquele pensamento. Não, eu vou conseguir. É só ter pensamento positivo. Vai vendo. Só que não. Muitas pessoas creem que vão se formar em determinada faculdade e não conseguem, ou não é verdade? Muitas pessoas creem na cura e às vezes não conseguem a cura, ou não é verdade? Muitas pessoas creem que vão receber tal dom e não recebem nada. A fé não resolve tudo. Isso é claro. Além da fé, tem que ter a direção de Deus. A Bíblia nos ensina muito sobre isso. Provérbio 16:1 diz que cabe ao homem formular os seus projetos, os seus sonhos, mas é do Senhor que vem a resposta, não é verdade? Então a gente só formula, só pensa, só crê. Mas quem dá a resposta é Deus. Então eu posso sim me revoltar contra a minha situação, que é o primeiro passo, não aceitar uma miséria, não aceitar uma solidão, não aceitar uma depressão, não aceitar uma vida xoxa, uma vida murcha, sem o Espírito Santo. Tudo bem, temos que fazer isso. Mas o segundo passo é tem que buscar o que Deus tem para você. Não adianta a gente ficar copiando o outro. O meu amigo teve um testemunho que apareceu um dinheiro na conta bancária dele, pastor. Eu estou orando nesse propósito também. Mas não vai adiantar orar. Porque se Deus não quiser fazer isso, Ele não vai fazer. Não, mas eu creio. Não importa a sua fé. O que importa é o que Deus quer fazer. Bem, a Bíblia conta algumas histórias, por exemplo, o apóstolo Paulo tentando pregar em Bitínia, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo não permitiu. Está vendo? O apóstolo Paulo não tinha muita fé? Muita. Mas ele tentou pregar numa cidade e o Espírito Santo não concordou. Então não adianta você tentar uma coisa que Deus não está com você. Se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Mas se Deus não é por nós? Quantas pessoas, crentes de verdade, fiéis, verdadeiros cristãos, dizimistas, inteligentes, que tentam montar um restaurante e falem, né? Faliu o meu restaurante, pastor. Não entendi nada. Mas será que era de Deus montar esse restaurante? A pastor é fiel a Deus, eu me casei, deu tudo errado. Meu marido me traiu, bateu em mim, tentou me matar. É porque você entendeu que quando você está na igreja, você pode fazer o que você quiser, que Deus abençoar. Quem te ensinou isso? Então, para a gente adquirir a vitória, a felicidade, a bênção, o milagre, tem que primeiro buscar a direção de Deus. Você está entendendo? Lembra quando Moisés pegou o povo de Israel do Egito para levar para Canaã e chegou de frente ao Mar Vermelho e começou a clamar? E o Senhor Deus disse para ele: Moisés, por que clamas? Não é hora de clamar. Se clamar, você vai morrer. Toca nas águas. Então a direção de Deus era tocar nas águas. Se fosse clamar, tudo bem, mas não era. Quantas pessoas estão clamando na hora errada quando tem que tocar nas águas? Ou seja, tem que ter alguma ação. Que a fé sem obras é morta. Aí quando Moisés toca nas águas, as águas se abrem. E Moisés passa no meio do povo, no meio da água. Abre-se um rio no meio do mar. E o povo egípcio morre. E o povo de Deus recebe o livramento. Tem hora que é hora de tocar. Tem hora que é hora de fazer um currículo. Não é hora de orar mais, é distribuir o currículo. Tem hora que não é hora de orar mais. É você sair e procurar alguém para se casar. Aparecer mais nas redes sociais. Tem que ver a direção. Você está entendendo onde eu quero chegar? Poderia aqui ficar horas e horas explicando, mas acho que você é inteligente, você está entendendo já o que eu estou dizendo. Na área familiar, por exemplo, eu estou orando para minha esposa, para Deus convertê-la. Mas às vezes não é mais para orar, às vezes é para dar um testemunho, às vezes é para ter um pouco mais de carinho, um pouco mais de paciência com ela. Ou ele, se for marido, você está entendendo?
Ah, eu estou orando para ser curado. De repente não é orar para ser curado, é fazer mais exercício, alimentar bem. É a direção de Deus. Lembra de Naamã? Naamã queria ser curado, aí ele tinha que fazer o quê? A campanha de oração, ficar orando direto, sem parar. Não. Deus instruiu o profeta Eliseu e o mandou mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. O que tinha a ver? Todo mundo, qualquer pessoa, se não tivesse lido esse texto ainda, eu perguntasse para a pessoa, o que o Eliseu vai mandar o Naamã fazer? Com certeza, quase todos os cristãos iam mandar somente crer. Ah não, Deus vai mandar ele ler a Bíblia. Não, Deus vai mandar ele acreditar, vai mandar o profeta botar a mão na cabeça dele. Nem uma coisa nem outra. Deus mandou mergulhar num rio sujo, no Rio Jordão. Como é que Deus não obedece critérios humanos? Deus não obedece à lógica, à razão. A razão de Deus não é a razão do homem. Você está entendendo? Então vamos buscar a direção de Deus. Você precisa se casar? Você precisa de cura? Você precisa de libertação? Você precisa ser cheio do Espírito Santo? Você precisa de uma prosperidade? Um milagre qualquer? Primeiro você se revolta, não aceita essa situação que você está passando. E segundo, busque uma direção. Deus, quando Ele me chamou e eu comecei a servir a Deus na igreja metodista, estava feliz, daqui a pouco queria muito entrar numa fábrica chamada Michelin, fábrica de pneus. Fiquei 7 anos orando e consegui. Entrei na Michelin, fiquei feliz da vida, o salário bom, status e tal, maravilha. Na hora que eu entrei lá, comecei a trabalhar como empilhadeirista, começou a me dar uma angústia. Eu não estava me sentindo bem lá. Eu saí para trabalhar chorando de raiva, porque tinha várias horas, era 0 horas, uma semana era de 0 às 8, depois era de 8 às 4, 8 e 4, meia-noite. Quando você estava acostumando com o horário mudava. Eu sei que tem gente que ama isso, tem gente que nasceu para a fábrica, mas eu não nasci, eu achei que eu tinha nascido. Nasci coisa nenhuma. Mexer com empilhadeira 2, 3 horas da manhã, seu olho começa a baixar, quase sofri acidente de serviço. E eu não gostava de pneu, e não gostava de máquina, não gosto de ferramenta, não gosto dessas coisas. Aí eu falei assim, estou no lugar errado. Aí comecei a buscar a Deus. Deus começou a usar os profetas dizendo que era para eu sair de lá, porque eu ia morrer. Eu ia ter um acidente de serviço e quase eu cheguei a bater o meu nariz é um pouco amassado aqui, porque caiu uma bombona de borracha no meu nariz. E ia caindo na empilhadeira, caiu do lado, assim, se caísse na minha cabeça eu morreria. Eu falei assim, vai dar ruim aqui. Aí eu pedi conta. Aí quando eu pedi conta, depois eu comecei a fazer a obra de Deus, depois eu fundei a igreja, aí que eu senti felicidade. Eu nasci para lidar com pessoas e estava lidando com pneus. Talvez esteja acontecendo coisas parecidas com você. Você não tem felicidade porque você está lidando com coisas que Deus não mandou você lidar. Imagina uma pessoa que tem dom de médico abrir uma lanchonete. Não vai dar certo. Um mecânico ser professor. Então tem hora que a gente faz tudo errado do que Deus colocou no coração da gente e fica esperando ser feliz, fica esperando as coisas darem certo. Não vão dar, porque o segundo passo é saber a vontade de Deus a respeito do seu problema. E quando eu abri a igreja, montei um canal no YouTube, aí me veio a felicidade, me veio muito mais prosperidade. O YouTube mesmo começou a me pagar muito bem, meu salário aumentou 5 vezes mais, entendeu? Falei assim, meu Deus, que eu ganhava na Michelin, entendeu? Cheguei a ganhar aqui no YouTube mais de 9 mil por mês. E na Michelin eu ganhava 1.000 e pouco, entendeu? Então 6, 7 vezes quase mais. Olha só, então quando você está na direção de Deus, Deus começa a te prosperar. Começa a abrir os caminhos para você, te dar uma felicidade interior muito grande. Então, que hoje você venha aprender sobre esse grande mistério que é buscar a direção. Como que se busca a direção? Deus, o que o Senhor tem para mim é isso mesmo? Me dá um sinal. E Deus tem 16 formas de falar conosco. Ele vai escolher uma delas para se comunicar com você. Ele pode falar através de profetas, de sonhos, pode falar através de visões, pode falar o seu coração, usando pregador, usando anjos, enfim. Deus tem 16 formas. E aí, quando você ouvir a voz dele, pergunta se já é o tempo de tomar decisão. Se for o tempo, tome a decisão. E aí as coisas vão se encaixar. Só que tem mais outros 5 segredos. São 7 segredos para você obter a sua vitória. Não são 2 segredos só. Tem gente que assiste
o segundo segredo e vai lá e faz e acha que vai dar certo. Não é assim, são 7 segredos. Então, fique conosco nesse podcast, entendeu? Toda semana a gente está lançando aqui um segredo. São 7. Cumpra esses 7 e você vai ser feliz em todas as áreas. Eu não estou sendo aqui leviando, eu sou feliz em todas as áreas. Todas as áreas da minha vida são resolvidas, porque eu cumpro esses 7 segredos. Eu não tenho necessidade de nada, entendeu? Porque eu aprendi esses 7 segredos com o Espírito Santo, eu estou te passando. Eu escrevi um livro sobre isso. Você pode adquirir, a gente vai deixar no link abaixo, depois na descrição, para você adquirir, tá bom? E ficar conosco aí nessa série gratuita aqui no YouTube, de 7 segredos para a sua vitória, tá bom? Deixa o seu like hoje, que ajuda bastante a fortalecer o nosso podcast, tá bom? E compartilhe no WhatsApp com todos os seus amigos, para que mais pessoas saibam o que fazer para alcançarem os seus milagres, tá bom? Te vejo no próximo podcast, se Deus quiser. Um abraço, a paz!